A fera do Goianão 2025 até o momento, o principal jogador, a principal referência técnica. Por que eu falo que é um exercício pesado para todos nós aqui? Porque é um campeonato até agora sem grandes destaques, né? O Vila Nova chegou à decisão ser um destaque individual que chamasse atenção, muito da força do coletivo, força defensiva. O Anápolis também não tem aquela principal peça. O Ariel é muito bom de bola, mas, o Ariel é a fera do campeonato goiano? Não sei se é. O Tadeu é um goleiraço, mas o Goiás não chegou à final mais uma vez. Vale a pena colocá-lo como fera do campeonato? O Atlético teve alguém que se destacasse? Então, assim, para mim é um exercício muito complicado, muito difícil. Mas eu quero aqui que os nossos comentaristas façam esse exercício. Quem é, até o momento, a fera do campeonato goiano de 2025? Qual o principal jogador até o momento dessa competição? E aí tem um detalhe, a gente aqui também não vai cometer injustiça, né? Que cometeram em 2002, onde eles escolheram o Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, como o melhor jogador da Copa, esqueceram da decisão e na decisão o Kahn falhou em 2 gols, né? Pelo menos em um gol. O gol ele acabou dando rebote no chute do Rivaldo e o Ronaldinho Fenômeno fez o gol. E o principal jogador da final não ficou com o título, que foi o Ronaldo Fenômeno, né? Ficou com o pentacampeonato do mundo, mas não ficou com o título de melhor jogador da competição. Mas assim, hoje, terça-feira, dias antes da super decisão da finalíssima do campeonato, quem é a fera, quem é o principal jogador do campeonato goiano? Esse é o primeiro tema aqui no Debate das Feras. 12h40, e eu começo por você, Maestro Tim. De fato é difícil a escolha, é um exercício complicado, ou você já tem um candidato aí definido, né, pra fera? Quem é o principal jogador do campeonato goiano até o momento? Fala comigo, Maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão, forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Jean Lopes e também pro Danilo Dias, o Dedê. Um abraço para a Duda, um abraço para o Davi, para o Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. É uma tarefa difícil, muito difícil essa pergunta sua, Thiago, justamente porque a gente não teve essa grande estrela no campeonato goiano, né? Você falou alguns nomes aí, o Tadeu realmente fez um campeonato muito bom. Para mim foi o Tadeu responsável por levar o Goiás até a semifinal, mas infelizmente, para o torcedor esmeraldino, o Goiás acabou parando por aí na semifinal. No Atlético, difícil a gente achar um nome assim que foi o grande destaque, né? O Potker, depois que chegou, para mim fez um campeonato goiano muito interessante, tinha tudo para também concorrer e brigar por esse título, né? Melhor jogador do campeonato goiano, mas o Atlético também parou na semifinal para a equipe do Anápolis. No Vila, para mim, o jogador que teve a maior regularidade, que fez o sistema defensivo do Vila muito sólido, é o Thiago Pagunçá. Para mim, ele fez com que o Vila tomasse poucos gols, né? E se você pegar o primeiro jogo da final, os 2 gols que o Vila levou, para mim foram muito mais por falhas individuais. A primeira na saída errada do João Vieira, a segunda a falha clamorosa ali do goleiro House. E no Anápolis um time muito regular, mas tem um artilheiro da competição que é o Igor Cássio. E por isso, nesse momento, eu votaria no Igor Cássio. Para mim, ele também é responsável pela equipe do Anápolis chegar nessa decisão. É um jogador que foi importantíssimo na semifinal nos jogos contra a equipe do Atlético. E mesmo tendo um número baixo de gols para um artilheiro, eu vejo que ele consegue se destacar ao ponto, nesse momento, pela igualdade de jogadores que nós temos aí no Campeonato Goiano. Ninguém teve esse grande destaque, mas a façanha dele por ser o artilheiro até agora e ter essa importância de ter levado o Anápolis à decisão, meu voto eu ficaria nesse momento com o Igor Cássio do Anápolis. Atacante, artilheiro do Campeonato Goiano, né? Voto do Maestro Tim, aqui na abertura do nosso Debate das Feras. Família, a Madeireira Tobias tem mais de 32 anos de tradição, com qualidade e confiança para você, meu amigo marceneiro. Lá você encontra os melhores produtos, MDF, ferramentas elétricas, puxadores e muito mais. 62-4006-4600. O mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias. Mês de março é o mês do consumidor e a gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem ofertas arrasadoras. Venha para Geo 040, setor Garavelo, pertinho do Anel Viário. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que ela merece
instalação de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão com velocidade de até 1000 megas. 6239987606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. E Delicata Pães. Linha completa de lanchonete com bolos, pães, quitandas, pão de queijo, sanduíches naturais e muito mais. Aproveite o buffet café da manhã e o buffet de almoço das unidades Bueno e Jardim Goiás. Tem mais uma loja também no setor barista. Delicata Pães, sabor e qualidade do jeito que você e a sua família merecem. Vai deixando o like, hein, gente? Daqui a pouco, os primeiros pares de ingresso para o jogo de domingo, finalíssima Campeonato Goiano Vila Nova contra a equipe do Anápolis. A torcida do Vila comprando a ideia, comprando a briga, acreditando que é possível, acreditando que é provável. 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada. 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O Serra Dourada vai ficar pequeno. Vai ser uma festa histórica. Já pensou se o Vila reverte a vantagem? E você, vilanovense, não está lá presente, gritando, chorando de emoção? Eu ficaria com a consciência pesada. Então dá tempo, gente. Você que tá duvidando aí, você que não acredita mais no Vila, acorda pra vida, rapaz. Nunca nada foi fácil pro Vila Nova, não. Tudo é mais difícil pro Vila. E tá na hora do Vila provar que é o time da virada. É o time do impossível. Vem pro Serra Dourada você também. E vai deixando o teu like aí, daqui a pouco tem ingresso pra você, meu amigo ouvinte. Hélio Alves tá ligado com a gente, obrigado. O Vila Nova reverte a vantagem do Anápolis domingo, eu acredito. Milton Buarque, a fera do campeonato, é o técnico do Anápolis. Elcio Bueno também tá ligado com a gente, Pedro Henrique também tá participando, Marco Antônio Frota Lima também tá ligado. Boa tarde, Thiago, de novo, tô mentindo para o público. Ô Marco Antônio, é a minha opinião, meu amigo, se é mentira, se é verdade, é a minha opinião e vida que segue. Um abraço pra você e tamo junto, e deixa o seu like também. E o Baltazar Esmeraldino também tá ligado com a gente. Enfim, um abraço pra toda essa turma maravilhosa, o melhor ouvinte do rádio esportivo brasileiro, você, ouvinte da Band News Goiânia. Gente, faltando agora 15 minutinhos para 1 da tarde, deixa eu abrir aqui o microfone do mais completo comentarista do país, o Jean Lopes, para falar também sobre esse tema, que talvez seja o tema mais complicado das últimas semanas, né? Quem é a fera do campeonato goiano até agora? Rapaz, difícil, muito complicado. Eu não vejo, assim, individualmente, nenhum jogador se destacando. Por exemplo, o Igor Cássio aqui, que foi o voto do time. Um voto coerente. Mas o Igor Cássio jogaria no Atlético? Não jogaria. Pra mim, não jogaria. Jogaria no Vila Nova? Jogaria porque o Vila tem o Poveda, que é horroroso, né? Ou pelo menos tem sido horroroso com a camisa do Vila. Mas dentro de uma lógica, um time que busca acesso não pode ter o Igor Cássio como camisa 9, né? Ele jogaria no Goiás? Jogaria porque os 9 do Goiás também são fracos. Mas assim, longe do ideal, né? O Igor Cássio, craque, fera de um campeonato goiano, eu espero mais, né? Mas até acima da sua colocação, assim... Eu acho que é um jogador muito fraco pra fera. A gente não tá aqui escolhendo pro futuro. A gente tá escolhendo o que fez, o que aconteceu. Aí você pega o Caio Dantas no campeonato do Goiano, não foi melhor que o Igor Cássio, pelo menos na minha visão. O Poveda também não, até agora de jeito nenhum. Os 4 que o Goiás utilizou na função do Igor Cássio de 9, para mim também bem abaixo do atacante da equipe do Anápolis. Mas realmente, a pergunta é difícil porque a gente não conseguiu ver nesse campeonato goiano nenhum grande craque. O ano passado, por exemplo, como o Atlético foi campeão com sobras, ali ficou a briga individual entre Shailon e Luiz Fernando, porque realmente foram os 2 grandes destaques daquele campeonato. Mas hoje, esse campeonato goiano não tem nenhum grande destaque. Não tá fácil não. Meio-dia 47, o Jean Lopes, chega pra cá, fala comigo, Jean, importante ouvi-lo também nesse momento. Pra você, Jean Lopes, quem é a fera do campeonato goiano, né, dias antes aí da finalíssima, dias antes da mega decisão do campeonato goiano de 2025, primeiro jogo vencido pela equipe do Anápolis, o Vila Nova precisa da reversão do placar, né? Você tem aí uma fera nesse momento, um candidato que de fato supra essas nossas exigências para ser o principal nome do Goianão de 2025 ou não? Você tá igual a minha pessoa aqui, Jean Lopes, com dificuldades extremas para colocar quem é a fera do Goianão 2025. Fala comigo, meu querido Jean Lopes. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Thiago. Tenho sim, eu tenho a resposta que você quer. Mas antes eu quero dar uma boa tarde também ao nosso querido Tim, ao Danilo Dias, uma boa tarde a esses queridos amigos, colegas e, claro, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, o amigo das feras do esporte. Ô Thiago, veja bem, eu não sou da opinião, e respeito quem é, pelo amor de Deus, de que o artilheiro do campeonato por si só já é automaticamente o melhor jogador da competição.
Porque se assim fosse, não teria necessidade da gente eleger. O cara fez lá 10 gols, é artilheiro do campeonato, automaticamente é o melhor jogador da competição. Eu nunca pensei assim, tanto é que você citou a Copa de 2002, eu não acho que o Ronaldo merecia ser o melhor jogador daquele Mundial, tampouco o goleiro Kahn, que foi eleito, para mim, o melhor jogador disparado foi o Rivaldo, o jogador, inclusive, que desequilibrou na final. Os 2 gols do Ronaldo naquela final saíram dos pés do Rivaldo, do grande Rivaldo, um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, muito injustiçado, nunca é citado quando a gente vai falar dos grandes craques que jogaram com a amarelinha. Agora, no futebol goiano, né, voltando para 2025, nós tivemos alguns poucos destaques, é verdade, nenhum grande destaque, aquele jogador que encheu os olhos, que deixou todo mundo deslumbrado com o futebol dele, isso obviamente não aconteceu. Eu vou citar, para mim, se eu pudesse eleger como a figura mais importante do Campeonato Goiano, eu colocaria o Ângelo Luiz, treinador do Anápolis. Mas você está falando de jogador de bola, né? Aquele que está dentro do campo. Não podendo falar o Ângelo Luiz, eu vou falar o Thiago Pagnussá. Para mim, esse zagueiro, além de ser excepcional dentro da nossa realidade do futebol goiano, aquele que foge do normal, né? O que joga um futebol diferente dos demais, esse zagueiro, além de ser muito seguro, ser um jogador de uma liderança muito grande ali no setor defensivo do Vila Nova, principal defesa do Campeonato Goiano, ele ainda assim o artilheiro do Vila Nova, veja só, né? Se não me engano, ele tem 3 gols, um a mais do que o nosso glorioso Poveda, mas é o que só Chapo, fez né? 2. Aí é o Chapo. Oi? É o Chapo que tem 3 gols, né? O Chapo, que é o companheiro do Pagnussá, outro zagueiro do Vila. É o Chapo. É o Chapo que tem 3? Ah, tudo bem. Então eu me confundi aqui, peço perdão. Ontem mesmo eu ouvi alguém dizendo que era o Thiago Pagnussá que tinha 3, que tem 3. Mas tudo bem, é o Chapo. Para mim, outro grande zagueiro. Aliás, eu gosto muito, muito do futebol do Chapo. É um zagueiro que eu, se fosse montar um time de futebol, contrataria. Mas continuo com o Pagnussá, pelo futebol que ele empregou, que ele emprega. Ele não falhou nenhum dos 2 gols do Anápolis no último domingo, foram falhas de outros jogadores, né? O João Luiz no primeiro gol, e o João Vieira no primeiro gol, e o Diego Torres e o Raus no segundo. Esses 3 jogadores que são culpados pelos gols que o Vila sofreu. O Thiago Pagnussá, para mim, independente, inclusive, do Vila ser campeão ou não, ele é o melhor jogador da competição. A não ser que na final ele falhe, que ele entregue gols, aí eu tiraria meu voto. Mas até hoje, até nesse momento, é o melhor jogador do Campeonato Goiano para mim, viu, Thiago? Meio de 51 agora. Gente, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? Vai de GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas da Grande Goiânia, peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, parceira do futebol, patrocinador oficial do Vila Nova e do Goianão 2025. Portas de Aço Goiás marcam um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais e automáticas. 62 anos de tradição. A número 1 na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br ou chame pelo WhatsApp 629-9405-9139. ICL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A ICL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 62 39 32 45 45. Vai deixando o like do canal do YouTube, gente. Daqui a pouco os primeiros ingressos aqui sendo sorteados ao vivo para o melhor ouvinte do rádio brasileiro. Um abraço aqui para o Santiago Jesus, tá ligado com a gente. Ô Santiago, primeiro que eu não sou comentarista, eu sou apresentador. E segundo que o time que eu torço não interessa. Não interessa se eu sou Vila, se eu sou Goiás, se eu sou Atlético, se eu sou Goiânia. Eu não posso distorcer. Agora torcer, meu amigo, eu torço aqui para todo mundo. O meu time de coração chama-se Band News Goiânia, Feras do Esporte, que é a equipe que paga os meus salários, paga as minhas contas, viabiliza as viagens que eu gosto de fazer durante a temporada, de 5 a 6 da temporada, no ano. Então o meu time de coração aqui é a Band News Goiânia. O que eu tô fazendo pro Goiás nessa semana aqui, eu já fiz 1000 vezes pro Goiás.
1000 vezes pro Atlético. Então aqui a gente é bairrista e a gente veste a camisa mesmo. Agora o time que eu torço é uma coisa assim que é tão pequena que não interessa. Uma coisa assim tão, desinteressante. O Rorival Rutz também tá ligado com a gente, um abraço. Um abraço aqui pro Humberto Carvalho, também tá ligado aqui no canal do YouTube. Fábio Modesto, o Thiago Augusto. Ariel foi extremamente regular. Para mim, o melhor do campeonato goiano. E o Fabinho Silva também tá ligado aqui no YouTube da rádio mais bairrista do Brasil. Deixa eu ver aqui com quantos likes nós já estamos. Atenção, hein? Deixa eu pegar aqui a quantidade de likes. 150 tem os primeiros ingressos, 34 ainda. Vai subindo isso aí, gente. Vai subindo isso aí. Com 150 ingressos, os primeiros, com 150 likes, os primeiros ingressos sendo sorteados aqui. Ô, Danilo Dias, quem é a fera do campeonato goiano até o momento, né? Muita gente falando aqui do Ariel na live do canal do YouTube. O Ariel faz um campeonato bom, mas longe de fera. Longe de fera. Por exemplo, o Igor Castro do Anápolis, pra mim, é muito mais decisivo do que o Ariel. O Ariel é um jogador interessante, é um meio-campista ali, intelectual, cerebral, organiza o time e tal. Mas pra mim, dentro do Anápolis, 2 jogadores fazem campeonatos goianos melhores do que ele. O goleiro Paulinho faz um campeonato espetacular, decisivo, e o Igor Castro também. Mas enfim, tem alguém no Vila Nova, o Tadeu do Goiás. Quem é a fera do Goianão 2025 até o momento? Fala comigo, craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, ótima terça-feira pra você, para o ídolo e maestro Carlos Eduardo Tim, também para o Jean Lopes, nossos colegas de bancada, e também um abraço especial para os nossos ouvintes, amigos que estão conectados. Muito bom poder comunicar com cada um de vocês. Um campeonato goiano que ele não teve a nuance que foi o ano passado, em que, disparado, o Atlético, ficávamos discutindo qual dos dois seria o melhor do campeonato, onde pontualmente o Luiz Fernando foi eleito o melhor, mas Shailon também com 7 assistências e 9 gols, se eu não me engano. Eu tenho esses dados anotados. Foi também um dos grandes destaques que ajudou o Atlético a fazer 44 gols naquela competição. Então, facilmente a gente pontuava aqui, 2. Esse campeonato foi muito nivelado, né? Muito igual. As equipes do interior dificultaram os trabalhos das equipes da capital. Você vê pontualmente, né? O Goiás no ano passado fez 27 só na primeira fase. Esse ano não conseguiu chegar a 21. Chegou a 21, perdão, né? Não conseguiu passar dessa casa, ainda mais com mais jogos, né? Porque o ano passado ele cai nas quartas de final. Porém, tudo isso dito, eu vejo que no Goiás, para mim, o Tadeu, eu poderia perfeitamente colocá-lo entre os 3 melhores do campeonato e que assim, quando terminar, a gente pode dar uma palavra pro goleiro Tadeu, que jogou todos os jogos do Goiás, bateu pênalti, foi o artilheiro do time, defendeu muito, inclusive colocou o Goiás nas semifinais. Também eu separei o Bernardo Chapo do Vila Nova, que para mim foi a grata e grande surpresa desse campeonato. Chegou timidamente, calado, a zaga titular nunca foi com ele, é sempre Mai e Paguinhussá. E ele ganhou sua posição dentro de campo, fazendo gols, jogando e mostrando sempre no seu silêncio o seu trabalho e que continue assim fazendo. Mas eu vou pontuar do time que para mim mais me encantou, né? O Anápolis. Lá eu separei 3 e poderia perfeitamente separar mais. Como você mesmo citou, o goleiro, o Paulo Henrique, muito bem. O próprio João Afonso no meio campo, também me encanta quando ele faz aquele para-brisa ali, né, evitando que as bolas cheguem no sistema defensivo. Também pontuaria o zagueiro André, mas eu separei 3. Primeiro eu vou no Fábio, lateral direito. O Fábio, pra mim, que jogou, um detalhe curioso, o Fábio é um dos jogadores que mais minutos tem no Campeonato Goiano, exceto 2 jogos que ele jogou menos, 45 contra a Becate e 63 minutos contra o Goiânia, em que ele foi substituído. O resto ele jogou todos os jogos e levou apenas 2 cartões amarelos e ainda fez 2 gols, uma regularidade incrível com a camisa do Anápolis. Esse jogador que se identifica com a cidade, com o clube, para mim perfeitamente pode estar nesse leque aí de opções. Também o Ariel, no qual citado aí 3 gols, importância dentro do Anápolis, é muito grande naquele meio campo, é um dos jogadores que contribuiu para que o time conseguisse fazer esses gols, ainda também assistindo seus companheiros, mas eu vou de Igor Castro, que ele faz o seu primeiro gol na 6ª rodada contra a Becate, e de lá pra cá ele consegue na 7ª rodada fazer mais um gol diante da Jataiense. Depois ele volta nas quartas de final contra a própria Becate fazendo gol e ajudando o time a conseguir um resultado positivo lá em Ouvidor. E nos jogos das semifinais, no qual que era contra o atual tricampeão, contra o time a ser batido do nosso estado, ele mostrou que não pipoca, mostrou que tem perfil artilheiro. Se é um exímio jogador, se joga no Vila, no Goiás, no Remo, no Paysandu, no Botafogo, não interessa, eu tenho que analisar o que ele fez nesse Campeonato Goiano.
Eu vejo o Igor Castro jogando, fazendo o time jogar. É um jogador que fazer 6 gols, mesmo que a média seja baixa, hoje é o artilheiro do campeonato. Em um time do interior não é fácil. Então, pra mim, eu iria de Igor Castro, o artilheiro do campeonato até o momento. Muito bem, meio-dia 58. Cara, eu acho assim, ofensivo ao campeonato goiano, um artilheiro com 6 gols. Depõe contra o campeonato, sabe? Foram quantos jogos aí? Pega primeira 6. Fase, 11 partidas, né? 16 até o momento. Aí você pega 2 jogos da fase quarta de final, 13. 17, né? São 17 jogos ao todo para que uma equipe seja campeã goiana. Aí você pega um atacante que fez 6 gols em 17 partidas. A menos de meio. Nossa, é uma média muito fraca. Mas a gente tem que lembrar que começou... A menos de um gol a cada 3 jogos. O Igor Castro, ele assumiu a titularidade, né? Começa com o João Celeri. Aí depois que o Igor Cássio vem, então a gente tem que pegar, se você fazer um recorte da artilharia dele, em termos de, como fala, de minutagem, de número dos jogos, é esse percentual de gols pro Mas você tá entendendo aqui meu argumento? Sim, você pega um campeonato e fala assim, é baixo, foi o artilheiro? É baixo. Não, o Tim, quantos gols? 6 em 17 jogos. É muito baixa a média, sabe? É mas muito baixa. Eu vejo até que esse número baixo também faltaram aqueles homens de criação, né? Porque você pega o Vila, o Poveda tem 2 gols. 2 gols e um de pênalti. Né? Um de pênalti contra o Goiás. O próprio Caio Dantas no Atlético, um número baixo. Vários gols de pênalti. Então, assim, faltaram também os meias ali serem aqueles destaques, os caras da assistência, né? Como foi o Shailon ano passado. O que o time pontuou, nós temos que pontuar. O Jean quer falar rapidinho, Jean. O Igor Cássio, nos 5 primeiros jogos, Thiago, ele joga no primeiro jogo 27 minutos, no segundo 11 minutos, no terceiro 25 minutos. Ele não era titular, no quarto, né? Era o João Celeri. Minutos, e no quinto ele nem entra em campo. Ou seja, ele foi um suplente não utilizado. A sexta em diante, ele começa a mostrar seu poderio ofensivo. Então nós temos que pontuar o Poveda. O Poveda eu peguei aqui, ele joga 90 no primeiro, joga 83 no segundo. Então, ou seja, ele teve mais minutagens do que o próprio Igor Cássio e um número muito baixo de gols. E detalhe, o Poveda fez gols de pênalti também, caso que o Igor Cássio não fez. 50% o Igor Cássio fez de pênalti contra o Atlético, né? No segundo jogo da semifinal ele bate. E num momento de pressão, né? Que tava 2-1 pro Atlético. Tava 2-1, E o pênalti também não é uma ferramenta fácil no futebol, não, gente. Bate um pênalti lá pra você ver a responsabilidade. Na pressão lá. E vale do mesmo jeito o gol, né? O debate das feras da Band News é um oferecimento das maiores marcas brasileiras. Gente, atenção. Hortifruti Hiperboreira, completo de verdade o ano todo. 100% goiano. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação agora. 629-9405-9139. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. E 4play.bet, a tua escolha certa. Patrocinador oficial do Campeonato Goiano, exclusivo para maiores de 18 anos. Vai deixando o teu like, daqui a pouco show de ingressos para a decisão Vila Nova e Anápolis, Serra Dourada, domingo 5 da tarde, é a finalíssima. Quem vai ser o campeão goiano de 2025? O Jean Lopes me chamou? Fala, Jean Lopes. 1 hora com 1 minuto. Não, é que faltou no meu comentário, eu quero acrescentar o seguinte, o Tadeu, até o início das semifinais do Campeonato Goiano, seria o meu eleito por tudo que ele havia feito na fase de classificação e também naquele jogo contra o Craque, né, ao pegar 3 pênaltis, classificando o Goiás. Mas ele perdeu o meu voto, digamos assim, primeiro por ser eliminado, né, e segundo porque ele perdeu o pênalti no jogo contra o Vila. Aquele pênalti pode ter significado a eliminação do Goiás, então na hora decisiva ele falhou. Continua sendo um grande destaque do campeonato, sem dúvida alguma. O Tadeu ele tem muita gordura, ele pode errar, porque ele já salvou o Goiás em diversas oportunidades, mas ao perder aquele pênalti, ele acabou ajudando a eliminação do seu time, do seu clube, o Goiás Esporte Clube. Outro jogador que eu queria citar, e também faltou no meu comentário, é o Igor Henrique do Vila Nova. Na primeira fase, para mim, ele foi o melhor jogador do Vila, até chegar ali nas quartas de final. Depois ele machucou, teve aquela pneumonia, se não me engano, ficou alguns jogos fora, voltou nesse jogo de domingo passado e ele foi um dos destaques do Vila Nova, se é que a gente pode achar um destaque naquele jogo do Vila Nova, mas eu acho que ele, como um volante, ele ajuda muito o time, ele deu aquela cabeçada excepcional em que o Paulo Henrique do Anápolis fez a melhor defesa do Campeonato Goiano, a mais difícil e a mais decisiva. É um jogador, o Paulo Henrique, que se ele repetir a atuação dele no próximo jogo, no Serra Dourada, e o Anápolis for campeão, aí ele entra no meu leque de opções para eleger como o melhor da competição.
porque a partida que ele fez no domingo passado foi absolutamente excepcional. E aquela defesa foi um momento crucial, porque se o Igor Henrique fizesse aquele gol ali em meados do segundo tempo, o Anápolis não conseguiria vencer aquela partida como venceu, porque com um jogador a menos, o Vila ia se fechar e o Anápolis, jogando apenas com 10 jogadores, não conseguiria, ao meu ver, fazer gols no Vila Nova, que tem uma defesa muito, muito forte, muito consistente. Então eu queria citar isso, que o Tadeu perdeu meu voto pelo que eu comentei, e queria colocar o Igor Henrique também como um jogador que, se o Vila for campeão, ele fizer um grande jogo, ele também vai entrar ali no panteão de um dos melhores jogadores da competição, Thiago. Rapaz, veja como é o futebol, né? Pra mim, o Igor Henrique tá devendo pra caramba. O campeonato goiano dele é horroroso. Horroroso. Você sabe por quê? O Igor Henrique é um cara de quem se espera muito. Ele é um cara de quem se espera muito. E ele é decisivo em alguns clássicos. Ele, como volante, Thiago, fez 3 gols no campeonato, jogando como volante. Aí você tá analisando apenas pela parte estatística, que é uma coisa que você critica aqui. Cara, o Igor Henrique ele pode jogar muito mais. Ele pode jogar muito mais. Thiago, eu não critico. Eu só acho que a estatística não é o peso maior pra comentar futebol. Pois é, mas ele tá devendo demais. Eu analiso o que acontece em campo. O Igor Henrique fez grandes partidas. Ele tá devendo demais, Aquele jogo Vila Nova e Goiás. Cada um tem uma visão, mas assim, o Igor Henrique, até em cima do comentário do Jean, quando ele joga de segundo volante, até vejo que ele rende um pouco mais, mas a maioria dos jogos, inclusive nesse último, ele não jogou de volante, né? Tanto que estava o Arilson ali juntamente com o João Vieira. Eu vejo que o Igor Henrique, ele falta ainda aquela questão que a gente sempre fala no futebol de hoje, que é a intensidade. Hoje os jogadores, eles jogam todos com GPS. E falam, né, os preparadores físicos, principalmente, que hoje o jogador corre de 12 a 14 quilômetros por jogo. O Igor Henrique, eu queria ver o GPS dele. Se ele correr mais de 8 num jogo, eu tiro o chapéu pro GPS dele, porque para mim ele é muito cadenciado. É habilidoso, é técnico, mas longe de ser aquele do Igor Henrique, para mim, de 2023. E essa questão das decisões, Thiago, na hora que a gente, pelo menos é a minha visão, quando eu vou votar, porque tem a questão do melhor jogador da decisão. Por exemplo, o Paulinho, na minha visão, no primeiro jogo foi o grande destaque lá da equipe do Anápolis. Teve outros votos, né? O Samuel Mitchell, pelo golaço e pelo jogo que fez, também foi votado. Teve outros jogadores ali que se destacaram na equipe do Anápolis, mas na decisão, para mim, o Paulinho fez uma grande decisão. Então, assim, se ele repetir, se ele fizer, se o Anápolis for campeão e o Anápolis está próximo de ser campeão pela vantagem que tem, vai ficar difícil a votação. Mas aí a gente tem que pegar a questão de votação, por exemplo, da seleção do campeonato. Eu, pelo menos, faço análise do campeonato todo. Exato. Do campeonato todo, e não só dos jogos decisivos. Os jogos decisivos têm um peso maior? Tem. A decisão tem um peso maior, mas eu faço uma análise geral. Aí a gente teria que comparar, por exemplo, se o Tadeu foi melhor num campeonato geral, ou se o Paulinho, pelo ser o destaque da decisão, vale a pena votar nele em detrimento ao Tadeu. Então fica essa balança. Aí cada um tem sua visão, né? Sim, respeita a opinião do Jean. Claro, quem sou eu para... eu posso contrastar com a opinião dele. Mas eu não coloco o Igor Henrique nem entre os 10, aliás, nem entre os 15 melhores do Campeonato Goiano. Pelo amor de Deus, o Igor Henrique, o futebol dele ficou em 2023 com o Vila Nova lá em Natal. Ele não jogou nada nessa temporada. E ele nem foi, né? Ele ficou aqui contra o Ceará, se eu não me engano, no último jogo. Ele não jogou. Contra o ABC, ele não jogou. Ele foi suspenso. Ele teve um lampejo contra o Goiás e só, Danilo, nessa temporada. Depois disso, cadê o Igor Henrique? Abaixo daquele que foi em 2023, predominante no meio campo do Vila Nova, pisando na área, fazendo gols. Nem entre os 20 melhores do campeonato. Me poupe, poxa, você pode pontuar muitos outros jogadores. O Urso, não vamos longe não. O Urso machucou o quê? Na quinta? Ô Danilo, a gente não tá aqui pra poupar. O Urso jogou mais que o Igor Henrique tá jogando até agora, ô Jean. O Emerson não tá aqui Urso... pra poupar ninguém não, a gente tá aqui pra dar opinião, eu dei a minha, ué. Claro, mas o Emerson Urso... Não, sim, tanto que eu começo o meu comentário... se você quiser que eu não dê opinião pra te poupar... Não, tanto que eu começo meu comentário falando que respeita a sua opinião, mas o Emerson Urso pra mim... Eu não sei, ele tá jogando mais que o Igor Henrique, poxa, e ó que eu gosto do Igor Henrique. O melhor jogador do Vila Nova na primeira fase, eu não lembro quem... Né? Então a pessoa que falou também, pra mim, assim, com todo respeito... Hoje, na minha seleção também, o Igor não entra. Ele faz um jogo bom. E não é bom, não. Ele faz um gol. Aquele jogo lá contra a equipe do Atlético. Mas todo mundo criticando o Fábio, porque o Fábio fez aquele gol contra o Atlético.
Ele já foi colocado aqui, já foi citado como um dos melhores jogadores do campeonato. Cara, o Fábio Todo mundo falando que o Fábio não estava jogando bem na primeira fase. É um dos jogadores que mais minutos tem no campeonato. Não, mas também decisivo não foi, não. Cara, não, eu não vejo o Fábio como melhor, brigando pro melhor do campeonato, na minha visão. Mas na seleção do campeonato ele entra. Melhor na minha ele entra de novo, parado. Né? Acho que vai ser o terceiro ano consecutivo se ele for votado como o melhor lateral da competição. E olha que ele concorreu com o Elias, hein? Que fomos unânimes o ano passado falar que o Elias foi a grata surpresa da Série B. Sim. Só que ele machucou, oscilou, o Inocêncio também não conseguiu se firmar. O Lepo não deu conta chegou, machucou, o Caito entrou melhor que ele. O Atlético, Marcinho, Rai Ramos ficaram brigando ali, ninguém se destacou. Pode juntar os dois, né? Que não dá o Fábio que fez no campeonato. O Anápolis primeiro coloca 4 jogadores na seleção, se nada assim de extraordinário acontecer até domingo. Ele coloca o Paulinho na seleção como melhor goleiro, e pra mim ele toma o posto do Tadeu. Porque essa reta final. Você fala se ele jogar bem no segundo jogo. Se ele for decisivo, do jeito que ele foi na primeira partida, ele toma a vaga do Tadeu. Tem possibilidade, sim. Ele toma a vaga do Tadeu. O Fábio pega a lateral direita. O Lucão, zagueiro, pega uma vaga na defesa ao lado do Bernardo Chapo, do Thiago Pagunissá. Eu ainda estou em dúvida em relação aos dois zagueiros do Vila. Não, na minha seleção de hoje, não mudaria. Para mim, entra o Ariel 10, e o Igor Cássio. O Ariel pega 10 e o Igor Cássio pegaria 9 e ainda tem uma situação que eu vejo de outros jogadores do Anápolis também. É lógico que vai depender muito da decisão, como que vai ser a decisão. Mas além, para mim o Fábio... Cadu é candidato. Cadu, Igor Cássio, Ariel... Olha lá o João Afonso, né, que não jogou esse último jogo, o primeiro jogo da decisão, mas faz um campeonato forte. Se a gente pegar hoje, quem briga com o João Afonso de primeiro volante? O João Vieira, o Maranhão pra mim não tem nem que falar. Não entra não. No Goiás teve vários volantes ali, não brigaria. Teve o Petrocelli do Inhumas, viu? Petrocelli fez início de goiano muito bom, né? Liderou, né? Naquele início. Por isso que eu falo, às vezes a gente esquece alguma situação ou outra, porque você vai fazer a seleção do campeonato, o melhor jogador do campeonato, eu, pelo menos, pego o campeonato todo. Eu não pego só os 2 jogos decisivos, se bem que a decisão pesa, né? Olha aqui, o Vitor Leonardo Dias. Thiago Tadeu fora, me ajuda. Amigo, eu não vou premiar aqui um jogador que foi bem, mas que não chegou nem na final. O Tadeu não chegou nem na final. E outra coisa, o pênalti perdido por ele contra a equipe do Vila Nova teve um peso dobrado. Porque aquele pênalti ali, se ele faz o gol, teria empatado a primeira partida e no jogo da volta teria pelo menos ido para os pênaltis. Por exemplo, então aquele pênalti perdido ali para mim, ele tem um peso muito grande para essa decisão. Eu vejo que a seleção desse ano, quando a gente for fazer a seleção do campeonato, todos os comentaristas, todos que estamos na imprensa goiana, vai ser bem diferente, eu imagino, que uma da outra, inclusive o craque do campeonato. Por exemplo, se a gente pegar o Atlético hoje, entra alguém do Atlético na seleção, pra mim tem um cara que na minha hoje ainda entra. Quem? Pra mim o Potker. Na minha ainda, o Potker ainda está na minha seleção. Do Atlético, só ele. Nesse momento, só ele. Mas vai ser difícil. Eu imagino que nós vamos ter várias seleções bastante diferentes aí. Modificadas. Cada um fazendo a sua. Por isso que é bom. O futebol é bom por isso. Que às vezes cada um tem uma visão. É como o Jean falou agora do Igor Henrique, a gente respeita. Na minha ele não entra nesse momento. Acho que na Danilo também já deixou bem claro que não. Mas às vezes em outras, com outros cronistas aí também tem uma visão diferente, né? Então futebol é bom por isso, porque tem essa variedade, essa diversidade de opiniões.